Queridos, hoje vamos iniciar uma série de mensagens. Deixa eu ir para cá que a gente vai ter slide. Uma série de mensagens difícil de pregar por conta... Vou pedir para colocar o primeiro slide com o tema da mensagem. Difícil de pregar, mas necessária. Alguém já disse que o óbvio precisa muitas vezes ser dito. Então a gente vai pregar no mês de abril sobre generosidade, sobre você entender o ato de ser generoso e também sobre serviço. Nós estamos precisando de muitas mãos para fazer o serviço na igreja, em vários ministérios. Tem crentes na igreja que só vêm consumir a igreja como se a igreja fosse um shopping, e não servem em ministério nenhum. Então a gente está precisando de pessoas que trabalhem. Mas por que, pastor, pregar sobre generosidade? E aí, para nós, como pastores, é muito difícil por conta de um Brasil que tem muitas igrejas neopentecostais que pregam mentira e que, às vezes, usam de uma falsa espiritualidade para ameaçar as pessoas e pregar de maneira errada sobre dinheiro, sobre dízimos e ofertas. Mas não é porque tem pessoas que fazem... Mais para lá? Tudo bom. Agora tá bom? Obrigado. Estão me corrigindo ali. Desculpa aí você que está nos acompanhando no YouTube. Eu estava fora do foco, agora estou no foco. Careca está aparecendo. Vamos lá. Tá bom aqui mesmo? Tá bom aqui ou não? Tá ok. Eu parei aonde? Vamos lá, eu volto. Vou acertar aqui. Falar sobre finanças, trazer para a igreja o comprometimento de que você desfruta da igreja do bônus, mas também tem que ter o ônus. E você tem um compromisso com a instituição, e precisa assumir esse compromisso. A nossa igreja, hoje, nós temos 650 membros oficiais na igreja de membresia. 650 membros. Desses 650, claro que tem alguns que não trabalham, alguns jovens que estão estudando ainda, ok, mas é uma parte que não é a grande parte. Desses 650, no ano de 2024, nós tivemos apenas 214 dizimistas. 32% da igreja é dizimista, carrega o piano nas costas. Esse ano, para vocês terem ideia, por que eu estou pregando essa série? Porque a diretoria e o conselho fiscal meio que me pediu, pastor, pregue sobre esse assunto. Porque a gente passou dezembro e janeiro de reunião, para tentar ajustar as finanças com um novo calendário, com um novo ano, e ter condições de ajudar os nossos projetos missionários que nós já ajudamos, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, os nossos pastores, a nossa estrutura de energia, de água, de som, de iluminação, de reposição de peça. Tudo isso custa dinheiro, não é o governo que dá, quem doa são os membros da igreja. E à medida que a igreja cresce, aumenta a demanda dela também. Mas as entradas não condizem com a quantidade de membros, nem muito menos com as condições que nós sabemos que os membros da igreja têm. Então, 68% da igreja é um número muito alto de pessoas que não contribuem com nada na igreja. Vocês sabem que o ano passado eu estive na Coreia, e aí um problema crônico da igreja não ser ofertante e generosa. No mundo, foi feita uma pesquisa por Lausanne, na igreja mundial, sabe quantos % dos membros contribuem, mundialmente falando? Se for fazer na verdade, foi feita uma pesquisa mundial. Alguém chuta aí quantos % de membros? Bora, vamos lá, é uma aula aqui agora. 15%. Vamos lá. 12, 10. Vamos lá. 1%
dos crentes, mundialmente falando, contribuem com a obra missionária e com as suas igrejas? 1%. Esse dado é um dado triste, mas é histórico e é recente. Essa pesquisa foi feita entre 2014 a 2024. 10 anos de pesquisa. 1%. E aí falar sobre mordomia cristã, Deus, que é dono de todas as coisas, Ele nos deu a oportunidade de sermos mordomos daquilo que Ele nos dá. E a ideia de mordomia não é ideia política, que infelizmente por conta de políticos corruptos, pessoas corruptas e mentirosas, o nome mordomia ele caiu num desuso ou ficou de maneira pejorativa, assim como os puritanos, por exemplo, que eram homens de Deus, e hoje as pessoas falam de maneira pejorativa. Mesma coisa em mordomia. E a mordomia cristã é o reconhecimento de que nós gerimos os bens do Senhor, tudo vem de Deus para nós. O mordomo é aquele que é o governante da casa. É como se fosse um líder que administra tudo, que administra todas as coisas. É a mesma coisa a mordomia cristã. Tudo que eu tenho é de Deus. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, tudo é do Senhor. Lá em Ageu 2:8 diz: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. O que é que precisa mudar na igreja para que a igreja seja mais generosa? A cosmovisão cristã. Os crentes precisam entender que o assunto bens, família, igreja, a terra, todos os domínios, todas as coisas pertencem ao Senhor, e eu sou chamado para administrar isso. Em relação ao dinheiro também. O dinheiro que eu tenho foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu condições. Então eu preciso colocar o óculos da cosmovisão bíblica e entender que o meu dinheiro tem que ser administrado pela vontade do Senhor e não pela minha vontade. Richard Foster, pode passar o slide. No livro Dinheiro, Sexo e Poder, ou antes, não esse, antes. No livro Dinheiro, Sexo e Poder, ele disse assim: precisamos desesperadamente de uma conversão, veja a palavra que ele usa, da forma como compreendemos a posse. Talvez precisemos carimbar o que temos com um lembrete dado por Deus, propriedade de Deus, usado para os propósitos de Deus. Eu preguei uma série de mensagens aqui faz algum tempo atrás, acho que uns 10 anos, chamada falsos deuses, ou deuses falsos. E aí a gente trabalhou sobre, como foi? Falsos deuses, né? Nós trabalhamos sobre esses 3 falsos deuses: dinheiro, sexo e poder. Foi uma série de mensagens que marcou muito a igreja. Então nós precisamos carimbar o que é nosso, e aí claro que não é literal, a nossa mente, o nosso óculos, a nossa cosmovisão precisa ser mudada, e tudo que eu tenho precisa ser carimbado, entendendo que é do Senhor e não meu. Aí, uma outra frase, pode passar a próxima, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper disse, vou pedir só para alguém me ajudar com a turma de lá, está tendo um delay muito grande, eu acho. Só pedir para a turma lá se ligar. Alguém pode me ajudar aí, aqui na transmissão? Passou? Então, o delay está muito grande, pedir para eles se ligarem nisso. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo é do Senhor Jesus. Tudo foi feito para Ele, é tudo para a glória dEle, é tudo dEle. Se o crente não entender isso aqui foi uma das frases que marcou a história do cristianismo, de Abraham Kuyper. Nós precisamos internalizar isso, e isso vai relacionado ao dinheiro também. Qual é o problema básico e mais grave da nossa sociedade? Endividamento. Endividamento. Citei dois exemplos aí do tigrinho, o jogo do tigrinho.
E as bets, você não consegue assistir um jogo de futebol hoje sem propaganda das bets. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão viciadas nesses dois jogos. E estão perdendo muito dinheiro. Uma igreja aqui em Natal teve um problema sério de um membro que pegou o cartão emprestado de um membro, pegou o cartão de outro, pegou o cartão de outro, pegou o cartão de outro. Quando foram fazer as contas e bater quem ele pediu emprestado, que ninguém sabia, achando que era para a dificuldade que ele estava passando. Não, a feira de casa eu não consegui fazer, não, meu filho está doente, minha esposa está doente, eu preciso, minha mãe, e tome pegar dinheiro emprestado, cartão emprestado. Ele estava viciado em Betis e em Tigrinho. 40 mil reais. Dentro de uma igreja. Graças a Deus o pastor teve muita sabedoria, foi disciplinado, os irmãos perdoaram, graças a Deus ele tinha um bom emprego, foi feito um trabalho, um processo com ele de corrigir as suas finanças e ele conseguiu pagar todos os irmãos. Graças a Deus. Mas essa semana, conversando com um membro aqui da igreja, ele me falando de um amigo que mora num desses bons, grandes condomínios aqui de Nova Parnamirim, também está viciado em bet e no Tigrinho, e esse homem está com a dívida de R$1 milhão. R$1 milhão. Meus irmãos, o vício nesses jogos que tem dominado essas pessoas, os estudiosos comparam com o vício da cocaína e com o vício da pornografia. Pornografia eu vou falar o mês que vem, no mês da família, mas é o mesmo vício, mexe nos mesmos neurônios e sugam e prende as pessoas, e escravizam as pessoas. Quando os bens materiais se tornam nossos senhores, é interessante que a Bíblia, a única coisa que é comparada a um Deus em relação a Jesus é o quê? Quem lembra? O dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Você vai servir a um e desagradar ao outro. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. O dinheiro tem sido o senhor de muitas pessoas. Para uns é usado na avareza. Pessoas com coração ruim, feito Tio Patinhas, não sei quem lembra aqui de Tio Patinhas da Disney, do gibi, que era extrema, que na verdade Tio Patinhas já foi baseado no clássico Os Contos de Natal de Charles Dickens, no Senhor Scrooge. Não sei quem lembra aqui do Senhor Scrooge, que era sovina, ranzinza, ruim, avarento, pirangueiro, né? Pirangueiro. Tinha um coração ruim. É interessante que a avareza é algo que as pessoas não conseguem perceber que são avarentas. Uma vez eu preguei sobre finanças aqui na igreja, e é muito difícil pregar sobre isso na igreja, por conta do que eu já falei, de muita gente que faz errado. E aí na pregação eu citei, tem pessoas que ganham 50 mil reais e dão 200 reais de dízimo. É uma vergonha uma pessoa ganhar 50 mil reais por mês e dar para a igreja 200 reais. É uma vergonha, isso é uma esmola. É melhor não dar, porque a Bíblia diz que você deve dar com alegria. Uma pessoa que ganha 50 mil reais e dá 200 para a igreja, essa pessoa não está dando com alegria. Aí eu saio aqui, a pessoa me pega, diz: pastor, quem lhe disse quanto é que eu dou? Quem disse que eu ganho? Aí eu conto, vou apanhar agora. O senhor disse quanto eu ganho e quanto eu dou. Então eu quero tranquilizar aqui os irmãos, que eu não sei quem é dizimista e quem não é, não sei. Porque eu não toco nem nisso. A única coisa que eu faço junto com o tesoureiro é pagar as contas da igreja. Ele autoriza, ele paga e eu autorizo, porque tem que ser duas pessoas. Mas eu não sei. Então, para tranquilizar o coração dos avarentos, viu? Mas eu tive a oportunidade de conversar com esse irmão. Eu disse: o irmão deveria refletir no que eu falei. Porque, de fato, você é uma pessoa que não dá com alegria.
Então você não deveria dar, que isso é uma esmola. E se for esmola, meu irmão, fique com ela. A igreja não precisa da sua esmola. Ele ficou chateado, claro, não gostou. Passou um tempo na igreja, sumiu, depois voltou. E a gente se acertou. Mas é válido entender e compreender que a avareza tem escravizado muitas pessoas. Do mesmo jeito, o endividamento tem escravizado outras pessoas, que não têm controle das suas finanças, que não usam, por exemplo, eu lembro de um aplicativo muito bom, que eu não sei nem se ele existe ainda, chamado Guia Bolso, que ele juntava os seus cartões com as contas bancárias e você conseguia gerir suas contas, isso no celular, de uma maneira muito, muito rápida e fácil, e você conseguia fazer isso. E aqui até um conselho, que Vinícius me lembrou de trazer um livro para cá, esse livro é muito bom, Dinheiro, Dívida e Finanças, perguntas e respostas fundamentais. É um livro com perguntas e respostas, nós só temos 2 ali, não adianta levantar e buscar agora, porque está fechado, mas custa R$65, e depois quem quiser comprar pode pegar lá fora, na livraria, quando terminar o culto. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Qual é a finalidade de uma boa mordomia cristã? Pode passar o próximo. É glorificar ao nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: assim quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Se eu como, se eu bebo, se eu ando, se eu corro, se eu caminho, se eu dou, se eu retenho, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. E o crente precisa entender isso. Agora eu convido vocês a abrirem a Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8. Verso do 1 ao 15. Diz assim a palavra. Todos acharam já? Amém? Posso ler? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles
supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Oremos. Meu Deus, abençoa a tua igreja, nessa reflexão que vamos fazer hoje, que já estamos fazendo. Que o Senhor chegue nos corações, que ninguém saia daqui entristecido, mas saiam exortados e entendendo pelo Espírito Santo as coisas de Deus se discernem espiritualmente, entendendo pelo Espírito Santo que precisam ser generosos. E aqueles que já são, que o Senhor continue lhes abençoando e multiplicando suas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Gente, falar desse assunto não é fácil. Você não vai ouvir um pastor nosso aqui pregando que o gafanhoto vai chegar na sua casa e a farmácia vai tirar seu dinheiro, o remédio vai tirar seu dinheiro, a doença vai chegar na sua casa porque você não é dizimista. Você não vai ouvir a gente falar isso. Aquele contexto foi para Israel, num determinado contexto, numa determinada situação. A Bíblia nos ensina a dar com alegria e dar segundo as nossas proporções. Não é o que eu quero, é segundo as nossas proporções, mas dá com alegria. E eu sempre costumo dizer aqui na igreja, se não for com alegria, não dê, não adianta, porque o coração não está convertido. Martinho Lutero dizia que a última coisa a se converter no homem é o seu bolso. E é um fato, é uma verdade. Mas a mesma Bíblia que diz que deve dar com alegria, no Novo Testamento, diz lá em Gálatas que quem planta, colhe. O que é que estava acontecendo aqui em 2 Coríntios capítulo 8? A igreja de Jerusalém estava sendo perseguida, igreja de Jerusalém formada por judeus, estava passando por dificuldade, por perseguição. As pessoas não conseguiam doar e os que tinham não tinham condições de ter bens, porque estavam sendo presos, perseguidos, acusados, matados, assassinados, e também um clima como esse que eu falei aqui nas escolas, de perseguição mesmo, de discriminação contra o cristianismo que estava crescendo. Aí o apóstolo Paulo, motivado pela igreja de Corinto, que um ano atrás teve a ideia de juntar recursos para enviar para a igreja de Jerusalém. Aí se juntaram as igrejas da Acaia, da Macedônia e igrejas do Império Romano. Se juntaram igrejas gentílicas, não eram igrejas formadas por judeus, a igreja formada por pessoas de outras nacionalidades, se juntaram para enviar ofertas para a igreja de Jerusalém. E aí chega essa nobríssima aula que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica financeiramente, próspera, num local próspero. Os membros eram prósperos, eram os médicos, eram os profissionais liberais, eram os empresários, eram os marinheiros, porque tinham 2 portos. Ela ficava num lugar bem estruturado e todos os recursos possíveis a igreja de Corinto tinha. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, como se fosse num bairro pobre. Faça a comparação que você quiser do bairro que você quiser. Compare a igreja Batista Zona Sul com os membros que essa igreja tem, com as profissões que eles têm, com os empregos que eles têm, com os bons salários que eles têm, com as casas boas, graças a Deus que eles têm. Compare a nossa igreja com outras igrejas de bairros aqui de Natal. É isso que Paulo está fazendo. Paulo pega a carta, escreve para Corinto para comparar o que uma igreja e o que era outra. Interessante, até abrir e fechar um parênteses aqui. A nossa igreja ajuda um projeto lá na Cidade da Esperança, que agrega mais de 250 crianças de Felipe Camarão. A nossa igreja é a maior mantenedora desse projeto. E não é muito que nós damos, mas é a maior mantenedora, para vocês terem ideia. Hoje vai passar no Fantástico esse projeto. Projeto Viva Esperança.
vocês aqui, os 214, ajudam a esse projeto lá, amém? Vamos seguir aqui, voltando. No caminho da generosidade, eles deram a vida. Dar bens é consequência. Verso 5: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. O que é interessante aqui, nesse fundamento da mordomia, é que esses irmãos primeiro se entregaram a si mesmos. A igreja da Macedônia era uma igreja pródiga, é uma igreja que se esbaldava, se entregava ao Senhor. Apesar de pobre, eles se juntavam para doar. Eu posso dar uma parte aqui, você dá outra ali, mas a gente vai ajudar a igreja de Jerusalém. Eu definitivamente estou convencido, por alguns livros que eu tenho lido, por alguns pastores que têm me abençoado, que o assunto contribuição financeira na obra de Deus não é caso de doutrina apenas, mas é problema espiritual. Tem pessoas que têm problema espiritual com dinheiro, literalmente, o dinheiro é o seu senhor. E a pessoa quer ter a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor tênis, o melhor celular, mas não contribui na obra do Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, não tem nada doado não. Tem alguns dos membros da igreja, mas tudo isso aqui foi comprado. E caro, a mesa de som ali, a gente comprou uma mesa de som esse ano, foi 30 mil reais, uma mesa de som. Para dar conta dos cultos aqui. Para dar conta de transmissão para a internet. Tem isso aqui para dar conta. Tem a casa do Ministério Infantil ali, que a gente paga aluguel, paga água, paga luz, paga a limpeza da piscina. 214 pessoas que ajudam a essa conta ser paga. A igreja da Macedônia era a igreja que deu a vida. Dar bens é consequência. Quem deu a vida, contribuir financeiramente, faz parte da vida espiritual. Vocês estão conseguindo compreender? Faz parte da minha vida, do meu sangue. Se eu entreguei minha vida ao Senhor de fato e de verdade, entregar meu bolso é consequência. Eu vou entregar também financeiramente. Eu vou fazer parte desse projeto, porque eu desfruto do bônus, então eu também vou honrar com ônus, que não é sem alegria. É com alegria, é proporcional, mas é como uma fonte de privilégio e não de peso. Versículo 4, veja versículo 4, o que é que Paulo diz aqui? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Meus irmãos, sabe o que é que estava acontecendo? Paulo e o pastor Tito, e provavelmente os líderes ali, chegaram para a igreja da Macedônia, provavelmente aconteceu isso, pela maneira como Paulo escreve, senão vocês, essa igreja pobre, da periferia, não precisa contribuir, vocês não precisam, vocês precisam ser ajudados como a igreja de Jerusalém, mas o verso 4 diz que eles suplicaram insistentemente para contribuir com a obra do Senhor, os mais pobres. Não, eu quero participar, eu quero doar. Feito, já chegou uma vez uma pessoa ali para mim e disse: pastor, eu queria fazer uma oferta para o terreno da igreja, quando a gente comprou o terreno, e aí eu fiquei assustado com o tamanho da oferta, e eu disse: minha irmã, olha, a senhora tem certeza disso? Porque veja bem, eu disse: pastor, não se meta na minha conversa com Deus, eu só vim lhe comunicar que eu vou doar. Essa irmã era uma irmã simples, mas tinha ganho uma causa na justiça de longos anos, e ganhou um bom dinheiro, e ela deu um excelente, foi quase uma parcela da época que a gente dava lá, era 20 mil reais que a gente pagava por mês, foi quase uma parcela inteira. Ela quis fazer, amém, louvado seja Deus, não ficou mais pobre por causa disso, porque ela entendeu que era privilégio e não peso.
Segundo, no caminho da generosidade, eles eram... Segundo, pode passar. Eles eram ricos, apesar de pobres. Verso 1 e 2. Veja bem o que é que Paulo diz. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a... O que é que está escrito? Extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Extrema pobreza em rica generosidade. Esses irmãos da Macedônia, alguns pensam que contribuição, é comum a gente olhar para uma igreja como a Macedônia e dizer, não, quem deveria contribuir eram os que têm mais. Não, contribuição tem a ver com vida espiritual. Então, pobre, rico, quem está bem, quem não está, é vida espiritual. Todos devem contribuir. Deus não chama só os ricos para contribuir, senão os outros talvez não se sentissem participantes disso. As nossas ofertas, quando a gente comprou o terreno, a gente fazia questão de dizer que os 50 centavos da criança que juntava no minhaeirozinho, no cofrinho, tinham o mesmo valor de uma irmã que chegou para a gente aqui e disse, pastor, as 3 primeiras parcelas é minha. De 60 mil reais, é minha. Os mesmos 50 centavos de uma criança tinha valor para nós, como essa oferta, porque a gente entendia que essas pessoas eram ricas, apesar de pobres. Generosidade não é uma questão de quanto temos, mas de quem realmente somos. A igreja da Macedônia, ela abundava riqueza. O apóstolo Paulo faz questão de fazer esse confronto. Esse título aqui poderia ser, não, eles não eram ricos, mas não é o que o texto diz. Pelo contrário, sim, a igreja da Macedônia é que de fato era a igreja rica. Lá em Apocalipse de João, quando ele escreve a carta para a igreja de Esmirna, diz assim, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas sei que você é rico. Os macedônios tinham a riqueza espiritual que falta a muitos de nós hoje. Nós precisamos olhar para a igreja de Macedônia e orar, e chorar na presença do Senhor. Terceira lição, no caminho da generosidade, quero dar, por onde começar? Muita gente fica perguntando isso, muitas pessoas ficam preocupadas, mas pastor, e quanto é que eu devo dar? Meus irmãos, vamos conversar um pouquinho aqui. Versículo 3 diz assim, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, diz o verso 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se a si mesmos primeiramente, e depois ao Senhor. Só a primeira parte, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Algumas pessoas, teve alguns visitantes aqui, eu não sei que você está visitando, se você é de alguma igreja, ou se você nunca foi na igreja, mas talvez vocês aqui todos já ouviram a piada, vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, né? Infelizmente tem igrejas que fazem isso. Tem pastores que são mau caráter, que não têm uma diretoria, que não tem uma administração, que o pastor pega no dinheiro da igreja, e aí vice-versa, várias coisas, e não tem alguma administração. Acontece isso, a gente sabe que sim. Mas a gente não pode deixar de falar do que é certo, que é bíblico, por causa dessas pessoas. E aí chega aqueles intelectuais da fé cristã, porque ele diz assim,
pastor, o senhor não pode falar de dízimo, porque dízimo é do Antigo Testamento. Aí eu tenho que dizer para esse bendito irmão, que o dízimo não é do Antigo Testamento, da lei, perdão, o dízimo é da lei. Eu tenho que dizer que o dízimo não é da lei, o dízimo é antes da lei. Diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 14, antes da lei, que foi lá em Êxodo capítulo 20, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que o primeiro dizimista na Bíblia foi Abraão. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote de Salém, que hoje é Jerusalém. Ele era rei da cidade e sacerdote. E Abraão deu dízimo. Quando Paulo faz o link lá em Gálatas com Abraão, ele diz que Abraão deu porque ele tinha fé. A lei veio 430 anos depois que Abraão deu o primeiro dízimo. Então, você que está com a cabeça por pessoas que não são generosas e ficam arrumando justificativa para não serem dizimistas na igreja, dizendo que o dízimo é da lei, você pode confrontar essa pessoa e dizer, você está mentindo, porque o dízimo não é da lei realmente, ele é antes da lei, e ele é depois da lei, mas ele deve ser dado com alegria, e o dízimo, a palavra já diz, é a 10ª parte, não precisa a gente discutir. Agora, se você vai fazer isso ou não, é problema seu. E também não deve ser com peso, mas com alegria. Cada um oferte proporcionalmente com alegria. A igreja da Macedônia, ela dava tudo e além de tudo. Nós não estamos aqui para regular a oferta de ninguém. Nós sabemos da dificuldade financeira que nosso país atravessa, que o mundo atravessa, que vocês atravessam. É escola, é compra, é uma feira. Ninguém entra no supermercado para sair com a metade do fígado. Eu já brinquei aqui falando do preço do café, do preço do azeite, do preço do ovo. A gente sabe que tudo está difícil. Mas o que não pode acontecer é um crente que se diz cristão, convertido, bíblico, não entregar parte do que ele ganha ao Senhor. Eu costumo dizer, quando eu estou olho no olho com alguém que me pergunta, eu costumo dizer que para quem é generoso, 10% é ponto de partida e não fim da linha. E é pela graça de Deus um privilégio devolver 10%. Afinal de contas, os 100% não são seus, nem são meus, é de Deus. Ah, pastor, é difícil. É muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. E meu desafio para vocês hoje, junto comigo, é a gente quebrantar nossos joelhos no chão, para que Deus fale profundamente ao nosso coração, para que a gente comece um processo de conserto na nossa vida espiritual, que vai chegar na nossa vida financeira e vai mudar a nossa vida financeira, para que a gente possa entender que a obra do Senhor, ela é importante parte na nossa vida e nós precisamos sim contribuir com a obra do Senhor, mas a porcentagem, quem decide é você. Eu só quero que você guarde no coração uma coisa. Dentro do envelope, na sua frente, na sua cadeira aí, tem uns envelopes. Lá tem um versículozinho que o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria. Não seja igual aquele irmãozinho que ganha 50 mil e dá 200. Esse eu sinceramente dou um conselho de amigo. Não dê nada. Porque você está querendo enganar Deus, dar esmola para Deus. Isso é esmola, Deus não quer sua esmola. Deus quer você. Dá para entender? Quando muda nosso óculos, Deus não quer esmola de ninguém. Deus quer que dê com alegria. 4º lugar, no caminho da generosidade, pode passar. Eles eram dignos de serem imitados. Eram dignos de serem imitados. Versos 6 e 7, e assim recomendamos a Tito,
que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, veja bem, que Paulo elogia a igreja de Corinto. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, aí Paulo conclui, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Você se destaca em tudo, canta bem, é um bom conselheiro, é um líder de adolescente top, é um líder de jovens top, é um líder de casais top, é um pregadorzaço, é um professor top, fica ali no trânsito, é a melhor postura lá do trânsito, os carros já sentem segurança quando você chega, está na recepção, é aquele sorriso maravilhoso, vocês se destacam em tudo, amém, louvado seja Deus, mas destaquem-se também num privilégio de contribuir. E Paulo vai mais longe, Paulo diz, vocês que começaram isso, verso 10, veja o verso 10, o que ele diz, este é meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. A igreja de Corinto deu a ideia de se juntar a várias igrejas gentílicas, para enviar ofertas para a igreja de Jerusalém, mas ela fez aquela festa, aquele movimento, vamos contribuir com a igreja de Jerusalém, bandeirinhas, nós somos generosos, nós somos aquelas pessoas que Deus pode contar com a gente. Só foi o primeiro mês. Você conhece gente assim? Que a vida, esse irmão, eu queria ser igual a esse irmão, ele é espiritual, vê aí, ele faz uma festa, mas a constância, a frequência, a continuidade, Paulo diz, 1 ano depois, diz, vocês começaram um plano, e vocês abandonaram o plano, vocês precisam voltar para o plano, para que nós possamos juntar com as igrejas pobres, e abençoar a igreja de Jerusalém. A espiritualidade não tem que ser de boca de ferro, de fonoclama, mas tem que ser na prática. Devemos ser bons no louvor, ser bons nos ministérios, ser bons na liderança, mas ser bom também na prática de entrega da contribuição. Foi Martinho Lutero também que disse, quer matar um crente? Chute sua carteira. Tem muitas pessoas que precisam entender que dinheiro é assunto espiritual. E aí eu vou seguir para o final. A última parte eu não vou ler toda, porque o tempo já está se avançando. No caminho da generosidade, cresçam na generosidade. Do verso 10 ao 15, depois você lê em casa e medita. Do verso 10 ao 15, a ideia que Paulo quer trazer é de que nós devemos estar em prontidão, com vontade, com disposição. Paulo confronta a igreja que ela deve, se você ler do verso 10 ao 15, que a igreja tem que compreender que tem que doar segundo as suas proporções, os seus bens. Quem tem muito, doe muito. Não tem quem tem muito, doar pouco. Quem tem muito é para doar muito. Quem tem pouco, doe pouco. Quem não tem nada, não doe nada, mas doe a vida. E isso deve ser, a ideia de razoabilidade do dízimo reside em conforme com o que a pessoa tem, proporcional ao que a pessoa tem, e não o que a pessoa não tem. Nós precisamos nos desprender do Senhor dinheiro e nos entregar de verdade ao Senhor Jesus, porque Ele é o dono de todas as coisas. E aí, queridos, para fechar, algumas perguntas para reflexão. Sei que você já está com fome e o assunto, infelizmente, é indigesto. Como está a sua vida financeira?
Isso aqui pegou para mim também, para a minha vida financeira. Nada na nossa vida muda se nós não tomarmos uma decisão. Nada na nossa vida muda se nós não tomarmos uma decisão. Eu costumo dizer aqui na nossa igreja que o que muda na sua história é o que você decide fazer e faz. O que você precisa decidir para melhorar a sua situação. O que é que está impedindo você de ser generoso? Vamos ser sinceros, irmãos. O papo literalmente reto. Nossa igreja, quase todos os membros da nossa igreja, uma grande parte, moram em boas casas, em bons condomínios, ganham excelentes salários, têm excelentes profissões, têm os melhores carros, passaram nos melhores concursos, são bons empresários. Deus tem abençoado, Deus tem multiplicado, Deus tem derramado bênção sem medida. Mas essas pessoas não têm sido generosas na igreja que elas fazem parte. Não têm segurado a corda. Todo ano aqui na igreja, e eu venho resistindo tocar nesse assunto, mas todo ano aqui na igreja, para a gente fazer o orçamento, tem que cortar na carne. Os funcionários sofrem, não tem reajuste, não tem aumento. Os projetos missionários sofrem, a gente praticamente está com o mesmo valor de todos os projetos missionários já há 4 anos. Aí as pessoas, quando a gente faz conta de prestação de conta, dizem assim, mas a igreja tem muito dinheiro. Não, espera aí. A igreja está juntando dinheiro para a construção da nossa nova sede. E a gente está juntando dinheiro desde que a gente comprou o terreno. A gente junta dinheiro desde 2016. Mas a nossa conta mensal é X valor. Não é aquilo que está lá na nossa conta. O que está na nossa conta é para construção. Mas o que entra mensalmente da igreja, a gente corta na carne. E ainda vai juntando de tiquinho em tiquinho para a gente ter o que tem. O que a gente precisa, meus irmãos, é de quebrantamento. A Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se você é generoso, continue assim, que Deus te abençoe. Se você não é, que Deus te exorte. E eu estou falando aqui com muito amor mesmo, que Deus te exorte. Não, pastor Marcelo, eu estou aqui lhe aconselhando, mas que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, confronte você. Se dobrar os seus joelhos, que você seja confrontado e exortado pelo Espírito Santo, para que você seja generoso na igreja que você congrega e é pastoreado. Avivamento sem generosidade é fogo de palha. Converter o bolso é sinônimo de quebrantamento. Que eu e você sejamos quebrantados nessa área, difícil de falar, mas necessária. Amém, queridos? Quando eu sair ali, por favor, não me pegue lá fora. Talvez tenha alguém dizendo, eu vou pegar ele, vou preparar aqui o muque de Mike Tyson, vou segurar no braço dele. Não faça isso. Deixa eu lhe dar um abraço com muito carinho, com muito respeito. Saiba que eu lhe amo, independente dessa situação, mas que você entenda o valor de fazer parte nessa área também da igreja. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos. Te peço aqui que uma bênção especial a cada um dessa igreja. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, que o teu cuidado esteja sobre cada um de nós. Mas principalmente que o Senhor nos coloque na parede e nos confronte a corrigir nossa vida financeira. Aqueles que já são generosos, Pai, que o Senhor abunde de riqueza, de bens, que eles cresçam, que prosperem, e que o Senhor continue lhes guardando.
aqueles que não são generosos, que o Senhor também os abençoe, para que eles possam ver que o Senhor os abençoa, independente da maneira como eles têm agido com o Senhor, mas que no fundo, no Teu Santo Espírito, o Senhor confronte-os nas orações, na leitura bíblica, que eles quiserem tirar dúvida, nos procure para tirar dúvida, mas que eles tenham um coração generoso, e que mude esse quadro em suas vidas, que nós como igreja possamos ser uma igreja que diz assim: a maioria da igreja de fato e de verdade, tanto serve no ministério, quanto é generosa nos dízimos e ofertas. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, no nome de Jesus, amém.